Olá, professora Clarice, prezados colegas, vamos começar aqui o nosso seminário. A proposta é a criação de 3 triângulos. Um triângulo conhecendo o tamanho dos seus lados, um triângulo conhecendo a sua base e a sua altura e um triângulo equilátero. Então vamos começar pela construção de um triângulo a partir do tamanho dos seus lados. Então eu já tenho aqui 3 segmentos, um segmento AB, um segmento CD e um segmento EF. E a ideia é que nós construamos um triângulo com os tamanhos congruentes aos lados AB, aos lados CD e ao lado EF. Inicialmente vamos escolher um dos lados, a quem vamos chamar de base do nosso triângulo. Observe que o nosso lado EF aqui, ele tem medida de 12 centímetros. Então vamos construir uma semirreta que vai ser a base do nosso triângulo e de tamanho 12 centímetros, ou seja, do mesmo tamanho do lado EF. Muito bem, aqui nós temos a base do nosso triângulo, a quem vamos chamar de GH, e que tem tamanho congruente ao nosso lado EF. Agora precisamos construir os outros lados do triângulo. Um lado do mesmo tamanho do segmento CD e o outro lado do mesmo tamanho do segmento AB. Para isso vamos precisar utilizar o nosso compasso. Com a abertura do compasso do mesmo tamanho do lado CD e escolhendo um dos pontos, vamos escolher o ponto G aqui, como centro de uma circunferência, vamos construir um arco que tem como origem o ponto G. Muito bem, a mesma coisa faremos agora com o lado AB. Então vamos abrir o nosso compasso com o mesmo comprimento do nosso lado AB. E aí agora, utilizando o outro ponto como origem, o nosso ponto H, vamos mais uma vez construir aqui um arco, onde esse arco intersecte o arco que teve origem no ponto G. Ora, muito bem. Observe que esses dois arcos se intersectam nesse ponto aqui, ó. Esse ponto vamos chamar de I. Ora, o arco que tem origem em G e vai até I, como a abertura do compasso era a mesma de C até D, então podemos afirmar que o segmento GI ele é congruente ao segmento CD. Portanto, o lado GI é do mesmo tamanho do segmento CD. A mesma coisa acontece quando ligamos o ponto H até o ponto I. Ora, o lado HI ele vai ter tamanho congruente ao lado AB. Então, podemos dizer que o lado HI é do mesmo tamanho do segmento AB. Daí nós temos o nosso triângulo com os 3 lados congruentes aos segmentos AB, CD e EF, como queríamos demonstrar. Agora vamos para a construção do nosso segundo triângulo. Vamos construir um triângulo tendo conhecimento do tamanho de sua base e do tamanho de sua altura. Então nós temos aqui 2 segmentos, o segmento AB e o segmento CD. Vamos estabelecer que a base do nosso triângulo tenha o mesmo tamanho do segmento CD. Então, observem que o nosso segmento CD ele tem 15 centímetros de comprimento. Então, precisamos construir um segmento que será a base do nosso triângulo do mesmo tamanho do segmento CD, ou seja, de comprimento 15. E aí nós temos que o lado do nosso triângulo, que é a base, vai ter 15 centímetros de comprimento. Aqui nós vamos chamar de EF. Vamos estabelecer um ponto genérico aqui.
no nosso triângulo. Vamos chamar esse ponto de H. Ora, nós precisamos que a altura tenha o mesmo tamanho de AB. Isso é simples, é só construir um segmento do mesmo tamanho de AB. No entanto, por ser a altura do nosso triângulo, deverá ser perpendicular ao lado EF. Então, precisamos garantir essa perpendicularidade. Para isso, vamos utilizar o nosso compasso. Com uma abertura qualquer, vamos traçar um arco com origem em H, em que dois pontos desse arco intersectem a base EF do nosso triângulo. Muito bem. Então, aqui nós temos esses dois pontos que são a interseção do nosso arco com a base do nosso triângulo. Agora vamos pegar o compasso com a origem em um desses pontos e vamos traçar mais um arco. E com a origem no outro ponto, vamos traçar outro arco do mesmo tamanho do arco anterior, em que haja um ponto de interseção entre um arco e o outro. Ora, esses dois arcos têm mesmo raio. Então, podemos dizer que o ponto de interseção desses dois arcos é equidistante aos pontos que nós estabelecemos do primeiro arco na base do nosso triângulo. Muito bem. Agora, nós garantimos a perpendicularidade. Basta construirmos um segmento do mesmo tamanho de AB, com origem em H, que passe pela interseção desses dois arcos. E aí nós garantimos a perpendicularidade e, como o segmento terá o mesmo tamanho, portanto, observem aqui, são 7 centímetros, nós garantimos que a altura do triângulo tenha a mesma altura do lado proposto inicialmente. Vamos chamar esse ponto aqui de I. Por fim, basta ligarmos o ponto E ao ponto I e o ponto F ao ponto I, que nós garantimos que o nosso triângulo tenha a base do mesmo tamanho de CD e a altura do mesmo tamanho de AB, como queríamos demonstrar. Agora vamos construir o nosso último triângulo, um triângulo equilátero. Inicialmente, vamos construir um lado AB de tamanho qualquer, a quem vamos chamar de base do nosso triângulo. Muito bem. Agora, com o uso do compasso e a abertura do mesmo tamanho de AB, vamos construir um arco com origem em A. Utilizando o compasso novamente com a mesma abertura, tamanho AB, vamos construir um arco com origem em B que intersecte o arco construído anteriormente com origem em A. Esse ponto aqui, que é a interseção dos dois arcos, a quem vamos chamar de C, ele tem raio do mesmo tamanho de AB. Portanto, podemos dizer que os lados AC e BC são congruentes ao lado AB e que esse triângulo é equilátero, como queríamos demonstrar. Muito obrigado a todos pela atenção, espero ter atingido as expectativas.